baixo. Às vezes a gente sente algo ruim e não sabe o que é. E aí depois É, descobre, né, o que é que foi. Então, Adriana Barros, como é que a psicologia ela acredita a intuição? Como é que a psicologia vê a intuição? Sim, a psicologia acredita em intuição porque a intuição está relacionada a padrões mentais, onde a gente precisa dar respostas rápidas, e essas respostas rápidas, elas não necessariamente precisam passar pelo processo do consciente, mas ela tem relação com o universo de situações que eu já aprendi ao longo da minha história de vida. Uhum. Então, a intuição não é do nada, não é? A intuição, ela está pautada em situações anteriores que a gente já foi vivendo e foi vivenciando e foi aprendendo. Quando Gabi traz a história achei bem legal a história do eu sou mulher, sou mãe, é como se foi passado a ideia de que as mulheres, elas são é, muito intuitivas e até mais intuitivas do que o homem. E aí, quando você falou comigo, Anny, para a gente dar uma conversada sobre essa temática, eu fui atrás de uma pesquisa. Eu disse, peraí, vamos se embasar em pesquisa. E aí o que eu achei foi interessante, que as mulheres elas se classificam. Na pesquisa, as mulheres se classificavam frequentemente como mais intuitivas, chegando até a um percentual de 77% em relação a 58% dos homens. Porém, nos resultados da pesquisa, se viu que não é bem assim. Os homens têm capacidade de fazer essa leitura de rosto, essa leitura mental. Eles precisam, Pode falar, estamos lhe ouvindo. eles, Estamos lhe ouvindo, Adriana, pode falar. oi, pronto. Então eles estão, os homens, quando se foi checar essa resposta, né, foi possível ver que eles conseguem fazer essa classificação do rosto das pessoas. Então, a diferença intuitiva entre homens e mulheres é muito pequena. É Olha muito aí, pequena. olha os homens também bem intuitivos. Será que a gente tem ouvinte aqui intuitivo para compartilhar com a gente a experiência? 99147 80. A intuição está relacionada ao processo perceptivo. Você usou a palavra medo. Se a gente ficar atento, as emoções têm uma relação muito estreita com a intuição, porque se pararmos para entender, aquela emoção costuma conversar com a gente. Por exemplo, vou participar de recebi um determinado convite para uma festa e meu coração apertou. Ai, não sei se eu devo ir para aquela festa, eu estou ansiosa. Eu preciso tentar parar e escutar. Peraí, o que essa intuição está me dizendo? Se eu tiver um conhecimento sobre mim e eu me lembrar, não, é porque a última festa que eu fui teve muita chuva, eu não conseguia sair da festa depois. Aí isso tem relação com as minhas cognições, com a ideia de que a minha experiência passada está influenciando nessa tomada de decisão. Então eu vou voltar para um pensamento racional. Peraí, mas não está chovendo. Eu posso ficar mais atenta se está tendo chuva ou não. Eu vou investigar o que eu estou sentindo, mas para isso eu preciso entender o que é que aquela minha emoção, no caso do medo, fez com que eu tomasse a decisão. Mas eu simplesmente sinto algo, eu não consigo localizar nada. É algo que eu estou sentindo, é uma Uhum. intuição, é uma sensação de que houve algo, só que eu tenho que dar uma resposta rápida. E essa resposta rápida vai estar baseada em experiências que eu tive. Então, se as experiências que eu tive de não, eu vou para essa festa, deixa eu ver, eu já sei que eu posso enfrentar, e vou para a festa. No meio da festa, bora imaginar, começa um temporal. E eu saio. Eu saio porque eu sabia que eu estava ligada com alguma informação que o Uhum. meu corpo estava me dizendo. Então, as emoções, elas estão andando muito estreitas, elas andam muito perto, porque a intuição tem muita relação com percepção. É um processo mental, que não é um processo mental inconsciente, para a psicologia é um processo mental mais pré-consciente. Até Jung, quando Jung traz a história do inconsciente coletivo, ele fala de experiências da coletividade onde a gente vai ter esse acúmulo de experiência, vai chegar para a gente e a gente consegue ter uma resposta onde outras pessoas dariam essa mesma resposta. Então, na hora que eu consigo captar isso,
a minha intuição me ajudou, porque ela fez com que eu ficasse um pouco mais atenta, porque em algum momento eu passei por experiências, ou eu soube de alguma experiência, mas o acúmulo de informação de experiencial vai me ajudar muito no meu processo intuitivo. Dessa vez eu não parei, mas eu olhei, e eu também não sou de olhar. E eu olhei muito e vi que era uma pessoa na moto e tal. Então eu saí do acidente e resolvi ligar para minha mãe e perguntar onde estava meu irmão e disse para ele não passar por ali porque tinha tido um acidente e eu achava que era feio com um motociclista. E aí minha mãe tá certo. Aí depois ela disse: "Olha, foi com ele". E eu fiquei desesperada, assim. Mas veja, eu não sabia que ele estava fora de casa. Eu não sabia de nada. Eu só senti algo muito estranho. Aí minha mãe disse assim: Olha, vocês têm uma ligação muito forte, sempre foi assim. Então, isso é intuição. Mesmo se a gente não sabe o que está acontecendo, o que pode com o filho, a gente fica com o coração apertadinho, não quer deixar sair, não quer deixar fazer uma coisa. E quando acaba deixando, é convencido, né? Ou é convencida a deixar, acontece algo ruim. Isso é intuição também. Anne, se eu lhe perguntar, talvez você não vai ter essa lembrança, mas quantas vezes ao longo da sua vida, depois que seu irmão compra uma moto, anda de moto, você teve medo antes dessa situação que algo acontecesse com ele? Talvez a resposta fosse muitas. E aí, quando acontece, meu Deus, foi o meu sexto sentido, eu sabia, era aquilo, aconteceu. Mas observe, a gente tem informações. Moto não é tão seguro quanto Uhum. carro. Moto em estrada, meu irmão passa por ali. Quando eu vejo um acidente que me associa à lembrança de que o irmão passava por ali, na hora o coração, tchum. Isso é intuição, sim, porque lá atrás, antes, você já tinha receio, Uhum. porque você já sabia dos perigos que era. Então, na hora, aí vem a história do vínculo forte, da relação de amor, não é? Que com certeza isso é muito significativo. Coisas, você sabia que aquele lugar era um lugar que ele passava. Então, você não olha para acidente, vê, você não olha para acidente, você não costuma fazer nada do que você fez. Sim, isso é considerado um processo intuitivo. Informações de antes te ajudaram a ficar atenta para aquela situação ali que estava acontecendo. Aí você vai me dizer, Adriana, mas tiveram outros momentos que eu passei até pelo mesmo lugar, tinha outro acidente de Uhum. moto, e eu nem olhei, eu nem vi que era um acidente de moto. Mas talvez em outros dias, seu irmão estava em outro lugar, a forma, você tinha visto seu irmão estava bem, você estava confiante de que ali nada iria estar acontecendo com ele. Essas informações, até do que a gente acha, do que a gente sente, já observaram que às vezes quando a gente olha por 3 segundos, isso é muito interessante, basta 3 segundos da gente olhar para os olhos de alguém, a gente percebe como aquela pessoa está. Só que a gente faz isso automaticamente. Então eu estou a todo instante percebendo se alguém está bem, se alguém não está bem. Naquele dia eu percebi que meu irmão estava mais apressado, por um acaso. Né? Eu percebi que meu irmão estava sei lá, um limite de entrega de alguma coisa. Então aquela informação já foi guardada. Aí eu vou somando essas informações, atrelada aos cuidados que eu tenho com ele, ao amor que eu nutro por ele, ao próprio medo que eu tenho que algo aconteça com ele, aquela intuição na hora funcionou. Olha aí. Tá vendo, gente? É curioso. Doutora, a senhora falou sobre o estudo que fala que os homens também têm intuição, mas as mulheres acabam se autodeclarando mais intuitivas do que os homens. Isso. E aí eu tava pensando que a gente acaba tendo vivências diferentes, né, na sociedade. O mundo não é exatamente o mesmo para os homens e para as mulheres, porque a gente tem essas preocupações da mulher sair sozinha à noite, da mulher andar sozinha numa rua, enfim. Será que tem relação essa autodeclaração de que somos mais intuitivas, mas na verdade somos mais atentas por sermos mulheres e precisarmos estarmos sempre atentas? Com certeza, Gabi, quanto tempo a gente precisa investir em cuidados com a gente quando a gente está sozinha? A própria cultura vai dizendo a mulher é mais vulnerável, a mulher precisa de mais cuidados. Preste atenção, minha filha, quando você sair. Às Uhum. vezes, até o que os pais falaram para a gente quando a gente era adolescente, na nossa infância, e o que os pais falam hoje para as meninas, ainda não sejam as mesmas falas em relação aos meninos. Então, nessa hora,
como a tua fala é perfeita, tudo é histórico. Então, sim, as mulheres se percebem mais intuitivas porque elas foram preparadas de alguma forma para ficar mais atentas. Elas estão mais vigilantes nesse sentido de que, ó, é possível poder acontecer alguma coisa. Às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, quando a gente vai viajar para um lugar que a gente tem conhecimento, que aquele lugar é super tranquilo, que não tem perigo de violência, mas a gente aqui vive numa cidade violenta, a gente às vezes se comporta com excesso de vigilância em um lugar que não precisaria tanto. Uhum. Por quê? Porque a gente leva a nossa aprendizagem, a gente leva nosso histórico para onde a gente for. Olha, a gente falando aqui de intuição, de mulheres e homens intuitivos, tem um ouvinte, homem, que mandou um áudio pra gente falando que ele também é intuitivo. Vamos ouvir, eu acho que é o Jairo. Experiência é assim mesmo, eu sou feito senhor, viu? Quando alguém consegue me enrolar assim com, com um jeito que não é bem o que eu gosto, é mais difícil, mas normalmente a gente já sente, né? A pessoa mais pesada, aquela energia negativa, ou então a pessoa bem massa, bem leve, bem tranquila. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, mas pelo menos é alguém que você quer estar São junto. indicativos. Exato. Agora, seu Jairo falou sobre isso, e Adriana, como é que a gente lida com a intuição? Porque às vezes a gente pode, né, pensar assim, poxa, eu sabia que eu não devia ter ido e ficar se culpando demais, sofrendo. E às por vezes isso. deixar de aproveitar coisas por medo, Por por medo, enfim. receio. Então, como lidar com a intuição? A gente precisa pegar a intuição para usá-la a nosso favor, não para nos escravizarmos. Eu não posso. Hoje eu falava sobre essa frase. A gente às vezes associa a ideia de coragem à ausência de medo. Não, coragem é irmos mesmo com medo. A gente precisa praticar o enfrentamento. Agora, precisamos aproveitar o arcabouço de informações que a gente tem, de conhecimento que a gente tem, para estarmos na vida, para estarmos nos lugares, de uma forma mais vigilante, mas também onde a gente possa aproveitar. E se de repente eu teimei e não escutei a minha intuição e me dei mal? Se culpar nunca é a solução. É entender que pronto, aprendi com essa experiência. Então essa experiência já vai me servir para novas situações, porque a gente vai ter momentos na vida que a gente vai errar e tá tudo bem. Tudo bem errar, porque a vida é, na verdade, um grande processo de aprendizagem contínua, né? Exatamente. Então, para você que está nos ouvindo e escutou aqui nosso assunto de mulher, esse assunto não é só de mulher, mas como tem, né, essa história de que mulher, gente, trazendo muita informação importante e também nos orientando, né, sobre essas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, Adriana, que bom poder falar com você sobre intuição hoje aqui no nosso assunto. Obrigada, viu? Eu que agradeço, felicíssima com um tema que eu amo e que trouxe aí também, Gabi, para ajudar nesse debate e trazer essa ideia para as pessoas que você deixou, Anne, de que não vamos ter medo, não, não vamos se culpar, não. Bora escutar, bora pegar isso que a gente tem, esse sexto sentido, como Gabi começou falando, esse sexto sentido. Bora escutar. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo sobre mim, melhor eu compreendo as minhas emoções. Bora lembrar, gente, emoção está sempre querendo conversar conosco, mas precisamos parar para escutar o que as emoções estão nos dizendo e usar todas essas ferramentas a nosso favor. A gente vai ter uma vida melhor. Exatamente. Adriana, bom fim de semana para você, viu? Para vocês também, gente. Forte abraço. Um beijo bem Obrigada, grande. doutora. Sempre bom conversar com a senhora.